Maravilha. Vamos lá, então. Muito bem, pessoal. Oficialmente, 19h32. 5 estratégias para sua farmácia prosperar ainda em 2025, apesar da guerra de preços patética que se tornou o varejo farma brasileiro, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas realmente a situação é crítica, tá? Já quero comunicar, como eu avisei lá no grupo, só pedir que todo mundo que for entrando vai mantendo aí, por favor, os microfones desligados para a gente ter um bom andamento aqui do nosso evento, tá bom? Pretendo fazer com que essa masterclass não demore mais de 1 hora, tá? Então, até 8h30, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, bem concentrados e com bastante aprendizado para todos nós hoje, tá? Só reforçando que, para quem ficar até o final, até o último slide hoje, eu vou compartilhar gratuitamente esse aqui, que é a menina dos meus olhos, meu playbook, Manual Estratégico da Pequena Empresa Lucrativa. Gente, isso daqui, sinceramente, só para receber isso daqui, já valeria essa aula. Isso aqui eu fiz, isso aqui é um livro, na verdade. Além dele ter 15 páginas, focado realmente no que um empresário precisa fazer, né, para ter uma boa empresa, ele tem ainda, Karine, vários links clicáveis. A pessoa dentro dele consegue clicar e assistir vários outros conteúdos, aulas, videoaulas e outros materiais, inclusive assim, íntimos da minha empresa, que vão servir de inspiração para quem quiser criar os seus próprios materiais, como o código de cultura da minha empresa, por exemplo. Tá? Material lindíssimo. Só esperar até o final, quem ficar até o final vai receber isso daqui. Nós vamos compartilhar aqui no chat, beleza? Rapidamente aqui eu queria me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Acho que tem uma boa parte do pessoal aqui talvez não me conheça. Eu sou esse rapaz simpático aqui, ó, cabelinho raspadinho, costeleta abaixo da orelha. Essa foto aqui de 2010, olha só, quando eu comecei a empreender, nessa foto aqui eu tenho, ó, aqui era só 3 pessoas que trabalhavam aqui na farmácia dessa foto aqui. Eu, aqui no meio aqui, o Tiago aqui, que era o meu funcionário, acho que foi meu primeiro ou segundo funcionário, não sei, me ajudava com tudo aqui, fazia entrega, ajudava na limpeza da loja, fazia tudo. E o meu pai, esse da ponta aqui, ó. A gente montou a nossa pequena farmácia juntos, né? Na verdade, eu trabalhei 11 meses como funcionário. Assim que eu me formei como farmacêutico em 2008, eu já comecei a trabalhar como funcionário dessa pequena farmácia aqui, que não estava indo bem. Essa farmacinha já existia aqui no local há 8 anos, mas estava indo de mal a pior. E eu me formei, cheguei todo entusiasmado aqui, né, dando várias ideias para o dono e etc. Mas ele não me escutou, sabe? Eu vi que realmente aqui ia ser difícil eu ter essa farmácia crescer com a mentalidade do dono que estava aqui. E 11 meses depois que eu estava aqui trabalhando, ele acabou optando por vender a farmácia. E aí eu e meu pai não entendia nada de farmácia, nunca tinha trabalhado com isso. A gente comprou essa farmácia e começamos a trabalhar. Nessa foto aqui, tem aqui na época, minha namorada, a Tamires era minha namorada. Isso aqui foi um evento de saúde que a gente fez no dia. Eu acho que foi a primeira e a última vez que a gente distribuiu bolo e suco de graça aqui para o pessoal, sabe? Nunca mais eu quis saber disso. Encheu a fila aqui, lotou a loja de gente, não vendeu nada. A Carol, essa do meio aqui, toda de branco, era minha estagiária farmacêutica. Desde o início aqui, eu sempre tive vários aqui estagiários farmacêuticos. A Carol foi a primeira. Nesse dia, ela abriu o pulso, teve lesão aqui no pulso, de tanto que ela apertou a pera do manguito, sabe? Um aparelho de pressão manual, de tanto que ela mediu pressão, formou uma fila aqui, a gente mediu pressão do bairro inteiro, sabe? E não vendeu nada. E essas outras 2 pessoas aqui nos ajudaram no dia desse evento, e eu nunca mais quis saber disso, sabe? De lá para cá, o que aconteceu? De 2010 para cá, a nossa empresa cresceu bastante, a nossa farmácia, ó. Eu continuo sendo esse rapaz simpático aqui, só que agora eu uso óculos, alguns anos mais velhos, deixei o cabelo crescer, e a nossa farmácia melhorou bastante. Olha só, aqui a gente já tem aqui em cima a nossa missão bem estampada aqui, olha, aqui tem saúde, autoestima e cultura, porque é a missão aqui da minha farmácia, o propósito, a razão de existir da minha empresa é essa, é melhorar a saúde, a autoestima e a cultura dos nossos clientes, né, os nossos
os clientes aqui da nossa região, né? Então, a gente melhora a saúde deles, né, através dos nossos medicamentos e produtos para a saúde, a autoestima através dos nossos produtos de beleza e a cultura através da nossa livraria, que nós temos aqui também, né, uma livraria aqui dentro da farmácia. É uma missão mesmo, é o que nos move, né, a vir trabalhar todos os dias. Então, aquela farmacinha pequena, ó, que eu mostrei aqui no início, apenas 35 metros quadrados, que já estava aqui no ponto há 8 anos e não ia para frente de jeito nenhum. Rapidinho a gente melhorou ela, ó. Olha só como que ela, né, expandiu bastante. Hoje é uma farmácia aqui bem grande. Na época era só uma lojinha. Hoje são 6 lojas. A gente foi pegando as lojas do lado, foi comprando. E interessante que não foi com dinheiro próprio, não, recurso próprio a gente não tinha. A gente foi caminhando devagar com o passar do tempo e fazendo isso tudo com o próprio dinheiro, com o próprio lucro gerado pela empresa. Então, a gente sempre teve essa mentalidade aqui, a gente nunca foi de fazer dívidas, e a gente sempre gostou de usar os recursos, os lucros gerados, né, pela empresa, na própria empresa. Uma coisa que eu sempre carreguei comigo é que a minha empresa sempre é mais bonita do que a minha casa. Sempre é. Primeiro eu invisto na minha empresa, para depois eu investir na minha casa. Então, na minha opinião, essa é a fórmula do sucesso. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: a fórmula do sucesso das pequenas empresas é empresa rica e dono pobre. Estou cansado de ver aí, né, donos de pequenas empresas metendo a mão no dinheiro da empresa, vivendo uma vida pessoal que não condiz com os resultados da empresa, né? Então, essa foi a minha evolução aqui no negócio. A minha família também evoluiu. Aquela moça bonita, que era minha namorada lá em 2010, virou minha esposa, que continua bonita. Me deu uma filha linda, maravilhosa, Manu, olha só. E aqui ela, minha esposa, já está com a mão. Bota, cadê Eita, eu esse quero vídeo? entender como que é esse negócio. Ela, deixa eu multar aqui. Tá aqui. Aqui ela já está com a mão na barriga de novo, já está esperando mais um. Eu não estou brincando, não. Estou partindo para cima. Minha família linda aqui, que eu sou muito feliz com a minha família. Essa aqui, essa segunda foto é ano passado, a gente nos Estados Unidos, durante as nossas férias, né? Não briguem comigo, mas ano passado eu passei 50 dias de férias nos Estados Unidos com a minha esposa. E interessante, né? Não aconteceu nada com a farmácia, continuou funcionando normalmente e meu telefone nem ficou tocando, sabe? Enchendo o saco, perturbando, indo, o pessoal arrancando os cabelos, falando que aqui estava tudo. Não, normal, tudo funcionando normalmente, tá? Então, rapidamente, eu queria apresentar para vocês, só finalizando aqui minha apresentação, para quem gosta de títulos, né? Sou farmacêutico há 17 anos, pós-graduado em farmácia clínica, pós-graduado em administração de empresas, sou dono de farmácia há 16 anos, sou autor de 2 livros de negócio, um deles esse aqui, hoje um livro com bastante repercussão nível nacional, né? Livro de negócios, está aparecendo na câmera aí, a técnica BBF, onde eu falo sobre o básico bem feito, né? A minha filosofia em relação aos negócios é a seguinte: eu costumo sempre dizer que as empresas fracassam não é porque os donos não têm um conhecimento avançado ou complexo, não. Eu falo que as empresas fracassam porque os donos não fazem o básico bem feito. Tenho vários, centenas de casos para citar para vocês de empresas que eu ajudei, de que o dono simplesmente não fazia o básico bem feito, aquilo que precisa ser feito, e por isso a empresa não avançava, e a gente corrigiu isso e as coisas mudaram radicalmente, né? Amo ler e jogar futebol e sou campeão mineiro pelo 6º ano consecutivo aqui pelo Clube Atlético Mineiro aqui em Minas Gerais. Muito bem, pessoal. Olha só, esse é o momento mais desafiador da história para as pequenas farmácias, na minha opinião, tá? Mais da metade das farmácias do Brasil hoje estão quebradas, tá? Alguns especialistas têm acompanhado, inclusive nas redes sociais, dizendo que hoje 50% das farmácias do Brasil faturam menos de 50 mil reais por mês, o que me faz concluir que essas farmácias, mais de 50% das farmácias hoje estão quebradas e o tanto de mensagem que eu recebo no meu direct hoje do Instagram de pessoas praticamente pedindo socorro me faz realmente entender que isso é um fato, tá? Onde tinha uma farmácia, agora tem 10. Quando eu saí para estudar farmácia lá do interior, eu decidi fazer farmácia porque eu queria montar uma farmácia para ficar rico. Esse era o meu objetivo. Por quê?
Porque lá na minha cidade, o homem mais rico da cidade era o dono da farmácia, era o São João, dono da farmácia. Eu falei, esse negócio é bom demais. Eu olhei as profissões que tinham na cidade na época e falei, ser dono de farmácia é a melhor chance que eu tenho de ficar rico. E hoje eu volto lá, onde tinha uma farmácia, a cidade de 10 mil habitantes, que só tinha o São João, hoje tem 10 farmácias. Então, assim, realmente a situação está cada vez mais crítica, o que exige de nós que a gente realmente tenha o quê? Uma gestão cada vez mais profissional e que a gente possa se desenvolver também, né? Eu costumo dizer que quando o dono se desenvolve, a empresa cresce. Então, não conheço outro caminho além do autodesenvolvimento, beleza? O que eu preparei para vocês hoje, para essa noite, né, é falar para vocês sobre 5 estratégias que eu considero muito importantes para a sua empresa prosperar ainda nesse ano, apesar dessa guerra de preço patética que virou o mercado farmacêutico, que, na minha opinião, o maior exemplo disso, do quanto isso é patético, é a gente vender 3 caixas de sildenafila por R$ 10, com 4 comprimidos cada um, o que dá 12 comprimidos. Eu costumo brincar falando assim, a gente pega o velho, né, um modo, tá, respeitoso de dizer, mas de brincadeira, a gente faz o velho feliz 12 vezes por R$ 10. É isso mesmo, pessoal. Isso mesmo. Cada vez que a gente faz ele feliz, sexualmente falando, né, ele paga menos de R$ 1. Então, na minha opinião, isso não faz sentido nenhum, né? Se você perguntasse assim, uma pessoa idosa que tem dificuldade de direção e etc., assim, né, quanto você estaria disposto, né, a pagar para você ter uma, uma noite feliz? Eu tenho certeza que ele falaria, não, eu pagaria, sei lá, 20, 30, R$ 40. Não, mas hoje ele paga menos de R$ 1. Então, assim, esse para mim é o retrato do que virou realmente o mercado farmacêutico. E eu quero apresentar para vocês, apesar disso, porque quando eu falo apesar disso, eu quero dizer que eu acho muito difícil você ficar fora hoje da guerra de preço, tá? Eu acho muito difícil. O cliente ele é muito sensível a preço, mas o que eu quero apresentar aqui é uma forma de você prosperar apesar da guerra de preço, ou seja, de modo que se você quiser, inclusive, participar da guerra de preço, eu vejo grandes possibilidades de você prosperar, porque é isso, exatamente isso que eu vivo aqui na minha empresa, tá? Então, para começar a falar da primeira estratégia, eu queria só apresentar para vocês aqui um resultado de um estudo feito pelo IFEPEC, que é um instituto de pesquisa da Febrafar, em parceria com a Unicamp. O IFEPEC faz essa pesquisa com bastante frequência, e no ano passado eles publicaram a última pesquisa, 2024, uma pesquisa feita com pessoas acima de 50 anos, né, os 50 mais, em que estudantes da Unicamp vão para as portas das farmácias no país inteiro e perguntam o seguinte: fazem uma série de perguntas para as pessoas quando elas acabam de sair da farmácia, ali com as suas compras. E uma das perguntas que eles sempre fazem é essa aqui, ó, essa primeira. Eles perguntam o seguinte para a pessoa que acabou de sair da farmácia: quais critérios você considera para escolher a farmácia? E é permitido que a pessoa escolha mais de uma alternativa. Então, aqui nós temos, ó, preço, localização, estoque, estacionamento, programa farmácia popular, atendimento e outros. Eles perguntam, senhor José, o que que o senhor olha para o senhor escolher uma farmácia para comprar? Vocês podem ver que o resultado é que 91% das pessoas entrevistadas disseram preço, é o que eu olho, preço, primeira coisa. E 60% das pessoas disseram localização. E aí tem o restante aqui de percentual que falou de estoque, estacionamento, farmácia popular, atendimento e outros. Mas então, olha só, a gente conclui disso aqui que preço e localização continuam sendo fatores determinantes, assim como na pesquisa realizada em 2020, que foi a penúltima, se manteve a mesma coisa. Então, fundamental, farmácia com ponto ruim, localização ruim, é muito difícil dar certo, sem fluxo de pessoas, muito difícil. E também com preço, sem estratégia de preço, é muito difícil dar certo. E aí fizeram a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Tá. O senhor tem o hábito de pesquisar preço em outra farmácia?
e como geralmente o senhor pesquisa? E aí o resultado mostrou o seguinte, ó, que as pessoas pesquisam presencialmente, pelo WhatsApp, pelo aplicativo, pelo telefone, pela internet, e tem as que não pesquisam. Acho que tem alguém com o microfone ligado, mas eu não estou conseguindo detectar aqui. Se puder desligar, por favor. Então, veja bem, olha só, somente 14% dos entrevistados falaram que não, eles não pesquisam preço. O restante, que dá um total aqui de 85,8%, pesquisam preço em outras farmácias pelos meios variados. Então, veja bem, pessoal, antes, nas pesquisas anteriores, eu acompanho essa pesquisa aqui desde 2011, se eu não me engano. Nas primeiras pesquisas que foram feitas, era interessante. Essa pergunta aqui, o resultado era diferente. As pessoas falavam aqui na primeira pergunta que o preço era a coisa mais importante que eles olhavam na hora de escolher uma farmácia, só que quando perguntava para eles se eles tinham o hábito de pesquisar preço, a maioria dizia que não. E aí era interessante que a gente percebia que outras perguntas, né, da pesquisa mostravam que o que as pessoas faziam? Que elas pesquisavam o preço algumas vezes apenas. Deixa eu só ver se eu identifico, pessoal, quem está ligado com o áudio, o microfone ligado. Eu não sei se é algum retorno estranho que está me dando aqui. Ah, já desliguei aqui. Está me incomodando bastante. Tá, deixa eu voltar aqui. A gente percebia que as pessoas faziam pesquisa algumas vezes, tipo uma, duas, três vezes, e depois paravam de pesquisar. Elas, tipo, chegavam a uma conclusão já de onde era a farmácia, qual era a farmácia mais barata. E daí para frente elas não pesquisavam mais, então elas escolhiam aquela farmácia como a farmácia delas. Então, daí a importância da gente ter o quê? A primeira estratégia. Qual que é a primeira estratégia, então, Wendel, para eu fazer minha farmácia prosperar ainda esse ano? A primeira estratégia é exatamente, pessoal, uma precificação estratégica. Precificação estratégica não significa vender tudo mais barato. Não, isso aí é dar um tiro no pé. É ser estratégico na precificação de modo que você consiga atrair clientes e ainda assim gerar lucros. Isso está ficando cada vez mais difícil, mas ainda é possível. Então, antes de precificar, de colocar uma precificação, tem várias perguntas que você precisa responder, saber responder. O produto ele é conhecido ou ele é desconhecido pelo cliente? É um produto de uso contínuo ou não? É um produto mais caro ou é um produto mais barato? Tudo isso aqui influencia na precificação. É um produto exclusivo que só você tem ou é um produto que todo mundo tem? Isso aqui também influencia na precificação. É um produto que vende sozinho por impulso ou é um produto que precisa de indicar para vender? Esse produto, ele está em guerra de preço aí na sua região ou ele não está em guerra de preço? É um produto de curva A, de curva B ou de curva C? Produto de alto giro, de médio giro ou de baixo giro? É um produto para homem ou é um produto para mulher? Tudo são o quê? Respostas que você precisa dar antes de você precificar, para que você saiba fazer uma precificação estratégica. Aí eu quero dar alguns exemplos para vocês do que acontece muito hoje no mercado das farmácias, de um modo geral. Não é só farmácia, não, supermercados também, tá? Mas vamos focar aqui na nossa farmácia. Eu quero mostrar para vocês o que seria hoje preços irracionais e preços racionais, que eu vejo o tempo todo em farmácia, praticando preços irracionais, ok? Preços irracionais. Eu gosto de dar um exemplo só para vocês entenderem do que eu estou falando. Pensa num apartamento que você quer vender um apartamento. Geralmente não atenciosamente, né? Pessoal, mantenha o microfone desligado, por favor, para a gente ter um bom andamento aqui da nossa aula. Vamos lá. Olha só, você quer vender um apartamento, seu apartamento vale em torno de R$ 200.000, ok? Aí eu te pergunto assim, ô Rafael, por quanto você está vendendo o seu apartamento? Aí você me responde assim, ó, por R$ 201.427,78. Você percebem que isso aqui não faz sentido quando se trata de um produto como um apartamento?
esse tipo de preço? Esse tipo de preço não faz sentido. Isso aqui é considerado um preço irracional. Não se vende um imóvel por esse preço. Eu gosto de dar esse exemplo porque, pessoal, na farmácia também existem preços irracionais. E eu quero dar um exemplo para vocês. Tem cozido. Pessoal, tá Marcelo, insistindo em o manter japonês é o um tipo de culinária. Dentro disso tem microfone várias formas. ligado e vai me desconcentrar. Deixa eu ver No quem está outro aqui, curso, pessoal. Vou pedir para desligar, por favor. Deixa eu ver aqui. grelhado. No São Paulo tinha um salmão. Não quero Tentar lá. aqui, identificar aqui. Fernanda, vou desligar, Fernanda. Tá? Vamos lá. Veja bem. Imagine que você, olha só, falando de precificação e estratégia de precificação, existe uma coisa chamada de régua de precificação, e o cara que é o autor disso no mundo é um cara chamado Ian Brooks, tá? Ian Brooks, um cara lá da Nova Zelândia. Ele fala sobre regra de precificação no varejo. A precificação no varejo, ela caminha de 5 em 5, mas há exceções, principalmente quando os produtos vão ficando mais caros, tá? Então, por exemplo, você compra uma mamadeira, talvez nem é tão conhecida, que o seu concorrente nem tem, e você coloca o preço nela de R$ 38,75. Segundo o método de precificação de Ian Brooks, que é um dos caras mais entendidos do assunto de precificação de varejo no mundo, isso aqui é um preço irracional. Por quê? Porque na régua de precificação, os preços caminham de 5 em 5. Então, você tem o preço 30, 35, 40, 45 e 50. Estou pegando só essa faixa de preço. Então, aqui, ó, teriam aqui nessa faixa de preço alguns preços possíveis. O primeiro é o 35, o próximo é o 40. E o que é que Ian Brooks recomenda? Ele recomenda que este preço, se eu estou vendendo o produto, por exemplo, aqui a R$ 38,75, e suponhamos aqui que é um produto que não tem guerra de preço, não é um produto de curva A, não é um produto que o cliente vai sair pesquisando o preço à torta, à torta e à direita, o preço considerado racional para essa mamadeira seria R$ 39,90. Por quê? Ou R$ 39,95 ou R$ 39,99. Isso aqui a gente considera a mesma coisa, tá? A gente considera a mesma coisa. Esses preços aqui, ó. Tudo a mesma coisa. R$ 39,90 ou R$ 39,95 ou R$ 39,99 é a mesma coisa. Por quê? Na cabeça do cliente, eu preciso agora que você pense como cliente. O cliente que resolveu, olhou a mamadeira e resolveu pagar R$ 38,75, na cabeça dele ele fala assim, eu estou pagando quase 40. Quase 40. Só que R$ 39,90, R$ 39,95, R$ 39,99 também é quase 40. Então, para o cliente, pessoal, pagar R$ 38,75 numa mamadeira, por exemplo, é a mesma coisa que pagar R$ 39,90. Se ele decidiu que ele pagaria R$ 38,75, que ele gostou daquela mamadeira, ele pagaria também R$ 39,90, porque para ele é a mesma coisa, ok? Por que R$ 39,90 ainda? Porque na régua de precificação, lembra que é de 5 em 5? É quase 40. Já que é quase 40 para ele, eu preciso colocar esse preço o mais perto de 40. Porque aqui ele chega em casa e fala assim, quanto você pagou nessa mamadeira? Ele vai falar assim, R$ 40. Só que você perdeu R$ 1,25 aqui, ó, praticamente, pegando 40 como a base, ok? E se você tiver vendido para ele por R$ 39,90, ele vai chegar lá e falar assim, quanto você pagou na mamadeira? Eu falo, eu paguei R$ 40, entende? Só que aqui você ganhou R$ 1,24. Aí você fala assim, mas é muito pouco, sim. Só que uma farmácia, veja bem, uma farmácia de porte médio, ela chega a vender em torno de 20 mil itens. 20 mil itens por mês. Se você perder aqui R$ 1,24 em cada item, deixa eu puxar a calculadora, 1,24 vezes 20, 1, 2, 3, 20 mil. R$ 24.800 que você jogou fora na lata de lixo a troco de nada. Só porque você não sabe pôr preço. Só por isso. Um tira-leite é R$ 33,75. Na régua de preço é 30, 35 ou 40. Se você decidiu, você tem que entender isso. Se você aplicou o seu markup e a calculadora te mostrou lá R$ 33,75, você vai vender esse produto por R$ 34,99. Por quê? Porque R$ 33,75 e R$ 34,99 é quase 35. É a mesma coisa para quem está pagando. Com uma exceção em produtos que têm guerra de preço. Aí é outro caso. Tem guerra de preço,
cliente sabe o preço de cor, é outro caso. Só que numa farmácia, pessoal, produto de curva A é 20% do seu mix. 80% não é. Então, esse tipo de regra aqui é principalmente utilizado para produtos de curva B, de curva C. Mas mesmo assim, por exemplo, Whindersson, eu vou vender aqui 38,75, eu vou vender 39,75. De jeito nenhum, ó. 39,75 e 39,99 é a mesma coisa. Então, joga-se muito dinheiro fora nisso. Agora, quando a gente começa com produtos maiores de preço, você pega, por exemplo, que o aparelho de pressão, R$ 116 reais. Isso é considerado um preço irracional. Lembra que é de 5 em 5? Se você decidiu vender esse produto acima de 115, o próximo patamar é 120. Só que eu não vou colocar 120, eu vou colocar abaixo do teto do próximo patamar. Então, aqui seria quanto? R$ 119,90 ou R$ 119,95. Se eu quero aumentar um pouquinho esse preço do aparelho de pressão, só mais um pouquinho, eu vou colocar nele R$ 120,90? De jeito nenhum. Eu já vou para R$ 124,90. Eu pulo. Quando eu mudo de faixa, eu tenho que mudar de verdade, de 5 em 5. E se depois eu quiser aumentar ele de novo, só mais um pouquinho, eu vou pôr R$ 125,90? Não. O próximo patamar aqui de 5 em 5 é R$ 129,90. Aqui eu estou caminhando de 5 em 5, entende, pessoal? E dependendo do produto, você pode caminhar até de 10 em 10. Tem produto que de R$ 119,90, ele já deve pular para R$ 129,90, quando você resolver aumentar ele só um pouquinho. Tá entendendo? Isso chama régua de preço de Ian Brooks. Nisso daqui, ó, farmácias jogam rios de dinheiro, perdendo centavos, perdendo R$ 1 em cada produto que vende. Eu vejo produto, olha isso aqui, eu vejo produto sendo vendido por, só um exemplo aqui, ó. Exemplo, 43,10. Que é isso? Isso não é preço. 43,10. Eu já vi preço assim, ó, 42,18. Isso não é preço, não, gente. Isso aqui é irracional, igual apartamento. Tá, você quer vender ele na faixa dos 42? Quer. Eu não quero nem usar a regra do 5 em 5, não, Wendel. Tá bom. Então, tem que ser 42,99. Ou 42,90, ou 42,95, que é a mesma coisa, a diferença é mínima. Mas esse centavinho aqui, ó, pensando numa farmácia que tem um mix de 5.000 itens, faz diferença e você simplesmente, o cliente que paga 42,18 paga 42,99, gente. Entende? Beleza, deixa eu avançar rápido aqui. Essa primeira estratégia demora um pouco mais mesmo, as outras vão ser mais rápidas. Eu queria te falar mais um pouco sobre cuidado com desconto aleatório no balcão. Eu estou falando aqui de preço, você vai ter que vender muito mais. Quero te mostrar uma conta muito rápida para você que ainda fica deixando desconto na mão do balconista, tá? O problema que isso te gera. Pensa num produto que você comprou por R$ 80 e você está vendendo ele por 100. Então, o seu lucro bruto é R$ 20. Você comprou por 80, vendeu por 100, você tem um lucro bruto de R$ 20. É o dinheiro que você vai usar para pagar as outras despesas da empresa, certo? Certo. Agora, suponha que o seu balconista, o cliente entrou lá e pediu um desconto. Você me dá um desconto? Ele falou, tá bom, vou te dar 10% de desconto. Pouquinho, né? Só 10%. O produto que você estava vendendo por 100, como o balconista deu 10% de desconto, porque o cliente pediu, ele agora é vendido a 90. Ó, o novo preço de venda é 90, que é 10% de desconto. Mas lembra que você pagou 80 nesse produto? Então, agora, se você pagou 80 e o produto agora foi vendido a 90, o novo lucro, ó, N lucro, é R$ 10. Você ganhou 10. Veja o que aconteceu com o seu lucro. Você antes tinha um lucro de R$ 20. O seu balconista deu 10% de desconto e o seu lucro caiu para R$ 10. Aí eu te pergunto aqui embaixo, o que aconteceu com o lucro? O seu lucro caiu 50%. O seu balconista só deu 10% de desconto e o seu lucro caiu 50%. O que é que eu preciso fazer para ter R$ 20 de lucro de novo? O que é que eu precisarei fazer? Eu vou precisar vender 2 produtos. Antes eu vendia um produto e ganhava 20 conto.
Agora, para eu ganhar os mesmos 20, eu preciso vender 2. O que significa que eu preciso dobrar a minha venda? Significa que se eu vendia 100 unidades desse produto por mês, porque eu dei 10% de desconto aleatório nele, agora eu vou precisar vender 200 unidades desse produto por mês. Eu vou precisar dobrar a venda. Você vai ter que vender muito mais. É por isso que eu falo, pessoal, que a estratégia de preço, ela é do dono. Ela está na sua mão, no seu poder. Aqui na farmácia, quem faz a estratégia de preço? Eu. Meu balconista não pode dar desconto, de jeito nenhum. Senão a conta não fecha. Eu sou o rei da estratégia do preço. Quem põe a estratégia sou eu. Só eu. Põe a estratégia. Não é permitido o balconista ir lá e dar um desconto aleatório porque alguém pediu. Não pode. Eles não podem nem me procurar para pedir desconto, só porque alguém pediu. Em algumas exceções, a gente cobra algum preço? Sim, a gente cobre um preço, a gente pesquisa o preço na concorrência, valida a informação. Agora, dá desconto porque o cliente pediu? Não. Até porque isso não faz sentido, pessoal, porque em algumas situações pode ser que o seu preço já esteja mais barato do que o concorrente. E aí um cliente pede um desconto no balcão e você dá para quê se o seu desconto já é maior do que o seu concorrente, de repente, naquele produto? É por isso que você é o dono da estratégia de preço. Então, precificação, estratégia de preço é muito importante, tá? Eu tenho aqui uma estratégia muito forte focada na venda de medicamentos de referência. Essa tabela que eu utilizo aqui, que eu não consigo te explicar aqui agora, né? Ensino dentro do meu programa de mentoria. Uma lista, uma tabela impossível de ser copiada, tá? Bem estratégica mesmo, onde os medicamentos, os medicamentos de referência, né? Possuem descontos diferenciados de acordo com a categoria do produto, de acordo com a faixa de preço, tá? Então, assim, preços que parecem ser aleatórios, mas não são. Isso aqui eu compartilho com os donos de farmácia também do meu programa de mentoria, beleza? Essa é a primeira estratégia para prosperar esse ano, que é uma estratégia de preço. Eu vou avançar agora mais rápido, tá? Nas próximas estratégias, porque a última estratégia, na verdade, ela é um show. Não é nenhuma estratégia, é um show. Eu quero você muito concentrado nela. A mesma pesquisa do IFEPEC perguntou também para os clientes o seguinte: se você participa de programa de fidelidade, em alguma farmácia você participa, e aí, ó, tinha várias alternativas, desta e de outras, só de outras, sim, só desta e não. Somando o percentual aqui, ó, de todos que participavam de algum programa de fidelidade, a pesquisa mostrou que, ó, que programas de fidelidade fazem parte dos hábitos de compra de 92% dos consumidores entrevistados. De cada 100 consumidores de medicamento entrevistado no Brasil, 92% participa de algum programa de fidelidade. Se você não tem um programa de fidelidade, pode saber que aí ele está participando de outro programa, de outra farmácia. Então, a segunda estratégia é exatamente essa, um programa de fidelidade. Aqui eu tenho um programa de fidelidade desde 2011. Nós temos que são cadastradas pessoas todos os dias. Hoje nós temos mais de 21 mil clientes cadastrados. Isso já virou uma cultura na empresa, de modo que esse programa de desconto aqui, ó, de referência, ele é vinculado ao programa Fidelidade. Para o cliente ter esse desconto, ele precisa fazer parte do nosso programa de fidelidade. Já virou cultura nos clientes e eles já chegam na farmácia, no balcão ou pelo telefone falando: eu tenho cadastro aí, tá? Eu tenho cadastro. Coloca no meu cadastro, porque eles sabem que esse cadastro gera benefício para ele. Então, essa é a segunda estratégia, ter um programa de fidelidade, tá? A terceira estratégia, pessoal, é um programa de remuneração ou de premiação de curto prazo, que desafia, que recompensa e gera lucro. Eu sempre fui um defensor de ter um programa de metas na empresa. Sempre fui, inclusive no meu livro aqui, ó, eu falo sobre isso. Eu falo sobre poder das metas. Mas eu confesso para vocês que nos últimos tempos eu eliminei metas da minha empresa, porque eu criei um sistema, um programa de remuneração de curto prazo, baseado numa premiação diária, uma premiação diária dos meus vendedores. Hoje nós estamos lidando com uma geração extremamente ansiosa. Nossos pais esperavam 5 a 10 anos para ser promovido na empresa. Hoje não, a nossa geração não espera mais, né?
há um tempo atrás, a Karine compartilhou comigo, né, uma experiência que ela chegou a fazer na empresa dela, e ela propôs um prêmio, né, de um iPhone novinho para os vendedores, baseado numa meta de 6 meses, e o pessoal não engajou. Por quê? Prazo muito longo. Hoje a galera quer ganhar, esse mês, essa semana, é hoje. Então, aqui eu criei um sistema de premiação em dinheiro. O melhor vendedor de hoje, ele vai ganhar um valor em dinheiro amanhã. Hoje terminou o expediente aqui, amanhã já apura quem foi o campeão de ontem. E assim, todo dia, e isso tem sido uma cultura na minha vida também. Eu não estou preocupado com quanto que eu vou vender esse mês, quanto que eu vou vender mês que vem, quanto que eu estou preocupado é com quanto que eu vou vender hoje. E o que eu preciso fazer para ter a maior venda possível hoje. Esse aqui é o meu programa de remuneração que eu recomendo. Explico também, bem explicado em detalhes. Aqui não tem tempo, né, para fazer isso dentro do nosso programa também. Premiação diária. Geração ansiosa não espera tempo. Quarto e penúltima estratégia, pessoal. Layout, mix, estoque e exposição ótimos, tá? MIPs fora do balcão, né? Os isentos de prescrição. Estou cansado de ver farmácia que até hoje mantém os MIP dentro do balcão. Quando você mantém os MIP fora do balcão, bem exposto, e acostuma o cliente com isso, demora um pouco, a sua venda de MIP pode aumentar até 30%, tá bom? Vejo muita farmácia sem etiquetas de gôndolas, vou mostrar até umas fotos aqui. Pontas de gôndolas muito mal feitas. Você precisa fazer um layout que obriga o cliente a circular. Vejo farmácia com layout ruim, que o cliente entra e sai e o resto da loja fica abandonado, adormecido, porque o layout foi projetado ou nem foi projetado, né? Então, de modo que o cliente não circula pela loja. O layout tem que ser projetado para o cliente circular. Então, eu quero mostrar algumas fotos rapidamente, e depois nós vamos para a quinta e última estratégia, que vai ser apresentada pela minha parceira aqui, a Karine Andrade, tá? Olha só, algumas fotos de farmácias que eu ajudo, que eu pego, olha o estado. Pontas de gôndolas vazias e sem preço. Aqui, ó, essa daqui da esquerda está melhor um pouquinho, mas ó, aqui, ó, tem produtos sem preço, prateleiras muito espaçadas umas das outras. Isso aqui, ó, entrada de farmácia. Isso aqui é entrada, na porta. Entrei, a primeira coisa que tinha na porta era isso aqui, ó. Vazio com preço pregado no produto. Pessoal, não existe isso mais não, gente. Pregar preço no produto, não existe isso mais, gente. Tá? Nós queremos prosperar, tá bom, a gente precisa modernizar, evoluir. Olha só, né? Uma ponta de gôndola sem preço, tem só um preçozinho aqui em cima, tem um aqui embaixo, leitinho em pequena quantidade. Preço, deixa eu abrir aqui de novo, deletar aqui o microfone. Sem preço, olha que coisa, né? Queremos prosperar, precisamos. Olha o BBF. Lembra que eu falei do BBF? Isso aqui é coisa difícil, pessoal? Pô, o Wendel precisa ser um cientista, um gênio, para ver que isso aqui está errado. Não, é o BBF aqui, ó. O básico bem feito, não está fazendo, tá? Nenhuma farmácia, não. É quase todas que eu atendo, que eu ajudo nas minhas consultorias, tá bom? Quase todas. Com erros graves, assim, básico, que eu bato o olho e em 30 segundos eu já vejo tudo errado. Pô, né? Não pode, parece farmácia sem dono, né? Então, olha só. Essa aqui tá melhorzinha, olha só, mas não tem preço. Cadê o preço aqui, ó? Tá pregado na caixinha, ninguém vê. Olha essa pilha à esquerda de fralda. Olha aqui, uma pilha de fralda. Beleza. E cadê o preço? Como é que eu sei que isso aqui tá na promoção? Cadê o preço? Não vejo. Ó, tudo sem preço, tá entendendo? O básico bem feito. Agora compara, pessoal. Eu separei algumas fotos da minha farmácia aqui, que também não é perfeita, né? Mas não é para mostrar que ela é melhor, nem nada disso, mas só para vocês terem aqui sabe, um padrão de comparação. Agora compara aí essas fotos aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, com isso daqui, ó. Olha a diferença da ponta de gôndola bem abastecida, preço de promoção em destaque, olha para você ver. Ó, ó, olha aqui. Olha a diferença. Uma ponta de gôndola, os itens que estão lotados, os itens que estão em promoção estão bem destacados. A Karine fala sempre, né? Ela fala assim: a sua farmácia, ela tem que conversar com o cliente. A Karine fala isso sempre. Aqui é uma farmácia que conversa com o cliente olha, opa, chamou atenção, ou seja, ela está conversando. Agora, isso aqui não conversa com o cliente, isso gera um impacto negativo no cliente, né? Ó,
farmácia que conversa com o cliente, né? Bem sinalizado, ó, cheio, preços em destaque, ó, conversando com o cliente, olha aqui, ó, bem abastecido, né? Ó, conversando, bem precificado, ó, dentro da regra de precificação. Olha só essa ponta de gôndola. Destaque, entende? Então, isso é muito, a gente vê isso o tempo todo, pessoal, esse tipo de erros, beleza? Eu falei aqui de 4 estratégias, né? Depois eu vou recapitular rápido, vou citar, mas agora eu quero passar a palavra para Karine Andrade. Karine, coloquei uma foto sua aqui, não foi a melhor foto, mas eu queria colocar uma foto sua em ação, em ação. E eu encontrei essa aqui nas suas redes sociais com essa frase que você diz muito, né? Que vendas é a arte de ajudar o outro sem negar a si mesmo. Eu vou interromper o compartilhamento, depois eu compartilho de novo. Pessoal, senta agora que agora, até agora eu dei estratégia, agora vocês vão ter um show, tá bom? Que é a quinta e última estratégia. Liga o seu microfone, por favor. Fechado aqui. Boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui. É uma honra, né, Wendel? 8 horas da noite, pessoal aqui reunido, né, disposto a aprender mais. Isso realmente mostra o quanto vocês são diferenciados, né? Quero começar me apresentando, então. Sou administradora por formação, empresária do ramo de telecomunicações e treinadora de vendas há praticamente 20 anos. Gaúcha, vocês vão perceber pelo sotaque, assim como percebem o do Wendel também, né? Mineiro. E, e há um certo tempo aí vem fazendo aí uma dobradinha que vem dando muito certo aí para ajudar donos de farmácias, né, a prosperar. Porque a gente está muito no que a gente está compartilhando aqui com vocês e principalmente vive isso todos os dias dentro das nossas empresas, né? Sou do interior daqui do estado do Rio Grande do Sul, nasci numa família muito simples, trabalhei na lavoura até os 15 anos, aqui na minha cidade, que é Santa Cruz do Sul, é a capital nacional do tabaco. E quando eu tinha 15 anos, eu decidi que não queria trabalhar na lavoura, fui estudar para ser professora, não consegui uma vaga e não por decisão, mas por necessidade, eu fui parar no comércio. Sabe aquela história? Não dei certo em nada, então o que que eu vou fazer? Vou ser vendedora, né? Melhor ser vendedora do que voltar a trabalhar na lavoura. E, gente, acreditem, o negócio deu muito certo. A gente que já veio do interior, que trabalhou na lavoura, não tem tempo ruim. Eu sempre tive uma boa facilidade de me comunicar e comecei a vender e deu muito certo. Sempre fui bastante competitiva, inclusive na nossa mentoria, né, o Wendel, a gente ensina a tirar o melhor de cada vendedor, identificar o perfil, e eu então sempre fui uma pessoa muito competitiva, com uma certa facilidade de me comunicar com os clientes e comecei a ter bons resultados na área de vendas, né? Seu microfone Entrei falhou, por uma Karine. necessidade. Karine, seu microfone falhou. Sumiu. Falhou? Para mim tá Sim. aberto. Agora você tá me ouvindo de novo, Tá, direito? tá bem baixo para mim aqui. Pessoal, no chat Hum, aí, se puder dar uma. Não sei se é Me só para mim. orientem aí, pessoal. Acho que melhorou, melhorou. Normal. Meu está ok, normal. Não, Normal? beleza. Então vai lá, pode ser aqui só, Karine. Valeu, desculpa. Maravilha, que bom. Bom, então, galera, como eu falei para vocês, entrei no comércio. Minha experiência são mais de 20 anos hoje, né, trabalhando no varejo. E desses 20 anos, 5 anos sendo vendedora e 15 treinando os times de vendas. Hoje, além dos meus times, que hoje eu tenho uma franquia de telecom, são 14 operações que hoje eu treino todos esses times, né? Eu construí boa parte da minha trajetória treinando times para empresas e até hoje sou consultora também, onde eu monto todo o processo comercial e principalmente implanto uma cultura de vendas. Hoje a gente encontra muitos empresários que pensam em tudo, mas que esquece que se a conta não fechar, o resto também não conta, né? Vender resolve qualquer problema. E a gente precisa ter uma cultura de venda.
Mas, gente, não era esse meu desejo. Eu entrei no comércio porque precisava me manter, não queria voltar para o comércio, para o interior, e como falei para vocês, deu muito certo. Eu confesso para vocês que o fato de ser ágil, de me comunicar bem e de não ver tempo ruim fez com que eu tivesse resultados extraordinários no comércio. Eu nunca me esqueço ainda que já no meu primeiro emprego, que era comissionado, eu tive que fazer declaração de imposto de renda. Vocês conseguem imaginar o que é para a filha de um agricultor fazer declaração de imposto de renda? De tanto que tinha vendido? Ou seja, eu vendia muito bem, trabalhava numa loja de sapato, vendia sapato, e o vendedor, quando ele tem sangue no olho, ele precisa entender que ele tem a oportunidade de decidir quanto ele vai ganhar no final do mês. E isso sempre foi muito claro para mim. E por isso eu fazia o meu salário. Eu lembro, gente, como se fosse hoje, um 24 de dezembro. Eu tinha vendido muito naquele dezembro, muito mesmo. Tinha vendido mais do que todo mundo. Trabalhava numa loja de calçados, éramos mais ou menos uns 35 vendedores. E eu, apesar de ser uma das mais jovens, era a que mais tinha vendido. Eu estava naquele Natal muito cansada, mas muito feliz. Eu até queria um pouquinho mais, mas as minhas pernas já não me acompanhavam, a minha cabeça já nem raciocinava. Eu sou irmã mais velha, sou filha mais velha, tenho dois irmãos mais novos. E naquele Natal eu estava realmente muito cansada, só queria ir para casa, curtir a ceia de Natal com a minha família. E quando faltava 10 minutos para a loja fechar, depois de uma semana exaustiva de vir todos os dias mais cedo, ficar todos os dias até depois do horário, entrou a última cliente da loja. O setor de calçados ficava no fundo da loja, ela entrou reto e veio na minha direção. Gente, como se num passe de mágica, aqueles 35 colegas que tinham vendido menos do que eu simplesmente sumiram da loja. E aquela mulher veio reto na minha direção. Eu, como toda boa vendedora, pensei: ai meu Deus, eu não acredito, vou ter que encarar mais essa ainda antes de encerrar o meu Natal aqui. E ela veio reto na minha direção e disse: moça, eu quero tamanco. Eu respirei fundo e perguntei para ela: que número, moça? E ela me disse 35, 36, às vezes 37. Quem nunca, né, gente? Antigamente, não era como hoje, que era tudo exposto. A gente tinha que ir lá no estoque buscar a mercadoria e trazer para o cliente. Tinha vários balcões e isso nos separava dos clientes. Gente, pasmem, 45 minutos tinham se passado. Eu já deveria ter uns 35 par de sapato, tamanco, sandália espalhado pelo meio da loja e nada agradava a minha cliente. Eu estava extremamente exausta, já sem paciência, quando a minha última colega foi me dar tchau. Ela bateu no meu ombro e disse o seguinte: boa sorte. Tá vendo o vestido que a tua cliente está usando? Ela acabou de comprar comigo. Ela só tem 15 reais no bolso e eu acho que ela vai sair daqui e vai direto para algum bailão. Gente, naquele momento eu fui invadida por um sentimento de indignação e confesso para vocês de até raiva, porque eu pensei: poxa vida, eu fiz tudo direitinho, eu vim mais cedo, eu atendi bem todos os clientes e as pessoas não têm a consideração nenhuma pelo vendedor, deixam tudo para a última hora. Eu engoli o choro, fui para trás do estoque e lembrei que tinha um único par de tamanco lá que custava um par de tamanco que custava R$14,90. Peguei aquela caixa de sapato, trouxe para cliente um solado de madeira com a tira preta por cima. Os mais da minha idade vão lembrar desse modelo, todo mundo tinha um. Peguei aquele tamanco, entreguei para cliente e disse: moça, olha só o que eu achei aqui. Esse tamanco é a sua cara. R$14,90 ainda está na promoção. Sabe o que a cliente falou? É esse mesmo. E rápido que eu tô com pressa. Ela disse para mim. Eu fechei aquela caixa, tirei a nota, levei aquela caixa para o pacote e comecei a guardar aquele monte de tamanco num choro só, gente. Eu até esqueci naquele momento que eu ia fazer declaração de renda, de imposto de renda, que eu tinha vendido mais do que todo mundo. Tudo que eu queria era para ir para casa, ajudar minha mãe era cadeirante, mas eu fiquei tão chateada, tão decepcionada com aquele comentário da minha colega e com os clientes deixar para a última hora, que eu esqueci de tudo aquilo.
Nada me fazia ficar feliz naquele momento. A minha gerente viu o meu choro e, e veio e disse para mim: Ó, pode ir para casa, você vem mais cedo no outro dia para guardar a mercadoria que está aqui. Você está cansada, eu realmente estava exausta. E eu pensei comigo: não quero mais saber dessa história de ser vendedora. Eu vou fazer um currículo, vou ser secretária de dentista e não quero mais atender as pessoas. Falta de consideração do cliente com a gente. E, gente, assim eu fui. Era para ser um Natal incrível, mas foi um dos piores natais da minha vida, porque metade dele eu passei chorando, indignado, e o outro fazendo currículo para ser secretário de dentista. Quando eu cheguei na loja, dia, dia 26, quando a loja abriu as portas às 8h30, adivinhe quem entrou porta dentro com a caixa de tamanco na mão? A minha cliente. Ela veio na minha direção e eu, gente, eu botei as mãos na cintura, respirei fundo e pensei: vem, mas vem quente que eu tô fervendo. E ela veio reto na minha direção e disse: Moça, você não vai acreditar. Eu não pude usar meu tamanho. E eu peguei aquela caixa das mãos dela e puxei e disse: Sério? A senhora passou comigo na véspera de Natal, até 45 minutos depois do horário, a loja fechada, e você não usou o tamanco? E eu virei de costas, botei a caixa em cima do balcão, e quando eu abri a caixa, eu vi que eu tinha colocado só um pé dentro da caixa de sapato. Naquele momento eu já perdi a minha razão, porque não importa o dia, o horário, a data comemorativa, o mínimo que a gente precisa fazer é entregar aquilo que o cliente nos pediu. E nem isso eu tinha feito. Vergonha. E virei para a cliente e falei: Pá, moça, me desculpa. Eu acho que você viu que eu estava cansada. Não foi de maneira nenhuma, não era minha intenção estragar a tua festa. E ela olhou e disse: Capaz, moça, você não estragou festa nenhuma. Sabe o que que é? Eu Obrigado. tenho 4 filhos. Os meus 3 mais velhos, eu não sei onde eu errei, mas eu perdi para a droga. Mas o meu mais novo, a senhora precisava conhecer. Ele foi coroinha na missa de Natal aqui na frente. A catedral na minha cidade ficava na frente da loja que eu fica até hoje na frente da loja que eu trabalhava. Ele foi coroinha na missa de Natal e eu tô tão orgulhosa dele que eu queria muito que ele tivesse orgulho de mim. Eu trabalhei até as 4 horas na safra, fui para casa, tomei um banho e vim aqui, comprei um vestido e eu queria um tamanco porque eu queria muito que ele tivesse orgulho de mim. Eu saí da loja e quando eu fui colocar o tamanco na banco da praça, eu vi que tinha um pé dentro. Como a loja estava fechada, eu não pude voltar. Mas eu fui mesmo assim. E a senhora precisava ver como ele estava bonito. Gente, sabe aquela expressão cavocar um buraco e se enterrar? Ela existe. Porque era exatamente essa vontade que eu tinha naquele momento. Só que eu aprendi uma coisa: a gente não pode voltar no tempo. E eu não tinha mais o que fazer com a minha atitude. Olha o que eu tinha tirado daquela mãe na véspera de Natal. E aí eu pergunto para vocês: o que vocês acham que aquela mulher veio comprar de mim naquele 24 de dezembro? Tamanco? Será? Coloquem aqui no chat o que vocês acham que aquela mãe veio buscar no dia 24 de dezembro. Quero ver o pessoal colocar aí. Aquela mãe, no dia 24 de dezembro, gente, me ensinou 2 grandes lições que eu levei para minha vida. A primeira é que por trás de cada cliente, por trás da intenção de compra de qualquer produto, existe uma história. Existe sempre uma história. E a segunda, aquela mulher me ensinou que eu não vendia tamancos. Olha o que aquela mãe veio comprar. A esperança de acertar com o filho mais novo, o orgulho do filho dela. Olha o que aquela mãe veio comprar. E naquele 26 de dezembro eu tomei uma grande decisão. Eu me toquei que eu tinha passado 45 minutos na véspera de feriado
com uma mãe, com uma cliente, e eu nem sequer tinha perguntado o nome dela. E eu quero perguntar para vocês, será que o teu atendente tem perguntado o nome do teu cliente? Será que o teu atendente tem se interessado pela história que existe por trás da caixa de medicamento que ele está te pedindo? Quando eu entendi isso, eu parei de vender tamancos e comecei a vender namorados novos. Comecei a vender pedidos de desculpas de mães para filhos, de pais, né? De pais para filhos, de filhos para as mães. Às vezes as pessoas não sabem se comunicar, têm dificuldade, e dar um presente é muito mais do que dar um sapato. De que ir lá na seção da perfumaria e dar um perfume nunca é perfume, é sempre algo maior. E, gente, eu tomei a decisão que eu nunca mais atenderia um cliente sem me interessar verdadeiramente por ele e sem perguntar o nome dele. E algo extraordinário aconteceu. Assustador, mas depois extraordinário. No primeiro mês, o que vocês acham que aconteceu com a minha venda? Caiu lá embaixo. Eu comecei a conversar mais com os clientes. Eu não era mais tão ágil, mas eu me interessava com o cliente, pelo cliente, e eu me mantive firme no meu propósito. No segundo mês, a minha venda deu uma melhoradinha, mas ela ainda não se igualou. A minha gerente queria me matar. E os meus colegas passavam por mim, batiam no meu ombro e diziam: virou psicóloga de cliente agora? Mais ou menos assim. Só que no terceiro mês, gente, a minha venda triplicou. Eu comecei a vender mais para cada cliente, eu comecei a trabalhar menos e ganhar mais. Eu cheguei a vender 34 pares de sapato para um único cliente, porque eu escutava a história e eu vendia para o marido, para os filhos, para o afilhado que não tinha nem nascido ainda, para o sobrinho, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito, para todo mundo. Aprendi a usar o meu tempo a meu favor. E aconteceu algo extraordinário. Eu tinha pavor de ter que ligar para os clientes para pedir, para convidar para vir na loja. Isso era uma das tarefas dos vendedores. Eu nunca mais precisei ligar, porque os meus clientes passaram a ser os meus vendedores. Eles começaram a me trazer outros clientes. E os clientes faziam fila para ser atendido por mim. A minha gerente teve que botar aquelas três cadeirinhas emendadas para os clientes, para eles poderem comprar comigo. Então, assim, de novo, é que nem o Wendel falou. Não é que a gente quer falar que faz melhor, é que a gente entendeu como que funciona na prática. Muitas vezes os empresários, gente, me procuram para fazer treinamentos de vendas. E eu sempre pergunto: como é que está o atendimento aí na tua empresa? E a resposta é meio que automática: o nosso atendimento é o nosso diferencial. Será mesmo? Será mesmo que no dia a dia lá na tua farmácia o teu atendimento é o teu diferencial? Será que o teu cliente, teu atendente está se interessando verdadeiramente ou ele só está alcançando o que o cliente pede? Será que o teu atendente não está confundindo educação com atendimento? Porque dar bom dia, perguntar o nome, dizer para o cliente se sentir à vontade, isso é só educação, se o pai e a mãe ensinaram em casa. Agora, se interessar pelo cliente, será que o teu cliente não está, teu atendente não está confundindo simpatia, que é sorrir, com empatia, que é entender que o outro é o outro? Empatia no atendimento não é se colocar no lugar do outro, é entender que o teu cliente é outro, que ele tem os motivos dele, as razões dele, e o nosso papel é entender qual é, para aí sim poder oferecer um atendimento que faça sentido para o cliente e não para você. Então, gente, nesse mundo competitíssimo, de muita competição que vocês têm aí, sem sombra de dúvida, tudo que o Wendel falou é importante. Mas se o atendimento de vocês não for espetacular, não for fora da curva, se o cliente não entrar na farmácia de vocês e se sentir acolhido de uma forma que ele não sabe nem explicar o que tem lá, mas ele tem vontade de voltar, nada disso vai acontecer, vai adiantar. Então, atendimento ao cliente, com certeza, é uma das estratégias que vocês precisam acompanhar, monitorar, treinar e exaltar a partir de amanhã, porque isso não se copia. Não se copia. Isso está no DNA do negócio de vocês.
certo? Então, fiquem com esse questionamento. Será mesmo que o nosso atendimento é tão diferente? Se eu fosse cliente, será que eu estaria comprando se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o atendimento da minha farmácia? Que nota seria essa? Certo, galera? Wendel, não vou me estender muito mais aqui para respeitar o tempo da galera, mas acho que o recado está dado, né? Com certeza, show de bola, Karine. Deixa eu voltar a tela aqui. Isso aí, pessoal. Vocês tiveram o prazer de. Talvez vocês não conheçam ela ainda, mas Karine Andrade é uma das melhores treinadoras de vendas, de atendimento do Brasil, tá bom? É um privilégio para mim, Deus me honra muito, né? E é um privilégio para mim ter ela como a minha parceira nesse projeto aqui. A gente tem ajudado realmente farmácias, empresas, né, do Brasil inteiro a prosperar. E ela bate forte na questão, né, do atendimento e das vendas. Então, pessoal, caminhando para o final aqui, ó, eu queria só relembrar rapidamente, ó. Hoje a gente apresentou aqui 5 estratégias para a sua farmácia prosperar em 2025, né? Que é a precificação estratégica, um programa de fidelidade, um programa de premiação de curto prazo e desafiador, uma atenção muito especial, né, no layout, no mix, no estoque, na exposição dos produtos e um atendimento padrão Karine Andrade, que eu chamo de padrão Karine Andrade, eu que conheço todo, né, o programa de treinamento dela, de vendas e de atendimento, realmente é algo espetacular, algo diferenciado, ok? Então eu queria agora, rapidamente, talvez você possa estar me falando assim, né, Wendel, e Karine, né? Eu preciso de ajuda para ter uma farmácia boa de verdade, né? Eu também tenho uma história de lutas, etc. Assim como você começou, mas a minha farmácia não conseguia atingir, né, um patamar que eu gostaria, né, para alcançar os meus sonhos. Eu preciso de ajuda. Ok, então eu gostaria de gastar aqui agora, no máximo, aí uns 10 minutos, falando para vocês como a gente pode ajudar vocês, ok? Peço que fiquem até o final, que eu vou também distribuir depois o playbook que eu prometi para vocês, tá? Como que a gente pode ajudar vocês, pessoal? Através do nosso programa de mentoria. Esse casal simpático que vocês estão vendo na tela aqui, ó, nós temos o nosso programa de mentoria premium, que eu chamo de Meu Negócio, Minha Felicidade. Por quê? Porque, na minha opinião, uma empresa ela existe para nos fazer feliz e para enriquecer a nossa vida, não para drenar a nossa vitalidade. Então, eu falo que uma empresa, uma pequena empresa bem-sucedida, ela é uma fonte de felicidade, tanto na vida do dono, quanto dos funcionários e dos clientes. E eu sei bem disso, porque eu vivo isso daqui, tá? Wendel, como é que funciona? Me explica essa mentoria, como que funciona? Tá, rapidamente, funciona da seguinte maneira. Primeiramente, ela dura 6 meses, tá bom? Tempo de duração a gente vai te ajudar a ter uma empresa boa, uma farmácia boa realmente. Durante 6 meses nós vamos te ajudar. Como é que funciona, tá? No momento que você entra na mentoria, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico da sua farmácia, um diagnóstico inicial, que eu chamo de avaliação 360, tá? Eu tenho um olhar muito clínico, então você me manda fotos, muitas fotos e vídeo da sua farmácia, o máximo que você puder, e eu avalio a sua farmácia através das fotos e vídeos e também através de um formulário que você preenche com todas as informações relevantes para eu saber como que está a sua farmácia. Faturamento, número de funcionários, quanto que vende por delivery, qual que é o ticket médio, que mais? Uma série de perguntas. Como é que é seu plano de comissão, de remuneração? Você me responde tudo, um formulário bem completo. Com isso, eu tenho um diagnóstico, como se a farmácia fosse minha. Opa, agora eu já estou entendendo essa farmácia como se ela fosse minha. Eu sei tudo que eu preciso. Depois que a gente faz toda essa análise, a gente se reúne com você durante 2 horas, uma reunião individual. Eu, Karine, e você sozinho, para a gente te ouvir durante 2 horas, você contar para a gente a sua história, suas lutas, seus desafios na farmácia, os maiores gargalos, os problemas, o que que tira seu sono. A gente te ouve durante 2 horas, tudo. Aí sim, a gente tem realmente um parecer completo, geral da sua farmácia, tá? Que é o diagnóstico inicial. Com isso em mãos, o que que a gente faz? A gente faz um plano por escrito, um planejamento estratégico por escrito,
para você conseguir alcançar o objetivo que você tem aí na sua farmácia. Nesse formulário, você vai colocar qual que é o seu objetivo. Um exemplo, você vai pular, minha farmácia vende 60 mil por mês, meu objetivo é vender 100. Minha farmácia vende 200 mil por mês, meu objetivo é vender 300. Nós vamos te entregar por escrito, baseado no diagnóstico que a gente faz da sua farmácia, exatamente o que você precisa fazer, e nós vamos te acompanhar, pessoal, acompanhar durante 6 meses de execução desse plano, um acompanhamento pelo WhatsApp, conversas muito frequentes, diárias, se for preciso, a gente realmente fica disponível para ajudar vocês, tá, Wendel? Inclusive, eu compartilho, né, as coisas que eu faço na minha farmácia. Como é que você faz isso? Como é que você compra? Como é que você administra isso? Eu compartilho com vocês sem medo, ok? E além disso, pessoal, desse acompanhamento pelo WhatsApp, a gente tem reuniões online, igual essa aqui agora, ó. Essa aqui poderia ser uma reunião da mentoria. Tem reuniões lá igual essa. Hoje eu apresentei para vocês um conteúdo e eu apresento também, eu e a Karine, nas reuniões que acontecem de 15 em 15 dias, ao vivo, igual agora. Isso aqui poderia ser uma reunião da mentoria, de 15 em 15 dias, na terça-feira, 7h30 da noite. E tudo fica gravado. Se você não puder participar, por causa do horário, em alguma terça-feira, isso fica gravado, tá bom? E também nessas reuniões, a gente sempre tem um grande espaço da reunião para conversar com vocês. O principal dessa reunião é você falar, contar também os seus desafios, e a gente junto ali com Tá os sujo. empresários, aí essas são reuniões com outros donos de farmácia também, a gente discutir os desafios que você está enfrentando no momento e a gente criar as melhores soluções. Eu costumo dizer que na mentoria, para cada problema, a gente arruma 10 soluções. Aqui a gente não reclama, aqui a gente não dá desculpa, aqui a gente pega e faz, a gente vai para cima sem medo, beleza? Wendel, será que essa mentoria sua funciona? Esse programa, será que isso funciona? Vou dar alguns exemplos rápidos aqui para vocês. Já vou começar chutando a porta, metendo o pé na porta, tá? Vários cases de sucesso aqui, o principal deles, dessa empresária, um casal de empresários que me procurou em 2020, a ponto de desistir, que a empresa não ia para frente, tá? Tinha 2 funcionários e eu trouxe eles para a mentoria e eles ficaram comigo de 2020 até 2024, até o ano passado, e eles saíram da mentoria e encerramos a nossa parceria com 700 funcionários. É isso mesmo. Aqui eu pus 4 anos, na verdade dá 5 anos, né? De 2020 a 2024, dá 5 anos corridos. Parece mentira, não parece? Mas é verdade. Isso aqui é uma empresa dos Estados Unidos. Eu fui lá passear, ó, passei minhas férias lá. Isso aqui é esse carrão aqui. Eu não tenho esse carro, não. Esse carro custa 2,5 milhões de reais aqui no Brasil. Eu estava passeando nele lá nos Estados Unidos. Esse carro do casal de empresários que a gente conseguiu ajudar na mentoria, tá? Pequenininhos, não sabiam o que era empreender, tinham montado uma empresa pequena, tinha 2 anos e não ia para frente, estavam a ponto de desistir. Peguei na mão deles, ajudei eles a construir um código de cultura foda para a empresa deles e fomos trabalhando junto até o ano passado e eu larguei eles com 700 funcionários, ok? Farmácia do Tiago, ó, lá de Tocantins, era assim, e o Tiago veio por indicação já da Michele. A Michele tinha uma empresa que faturava em torno de 73 mil por mês. Durante a mentoria, a gente chegou ao faturamento dela a 183 mil, e ela foi feliz da vida e indicou para o Tiago. Tiago e a Gisele, um casal, ó, de Tocantins, farmácia era assim, tá ficando assim, ó, tá em fase, né, de reforma, faturava em torno de 46 mil por mês, e a gente ultrapassou a casa dos 100 mil reais de faturamento deles também durante o programa de mentoria. Aqui alguns depoimentos, ó, de dono de farmácia. Ó. Isso aqui é da Marília, Marília lá de Rio Grande do Norte. Se eu soubesse que a sua mentoria iria nos ajudar tanto, eu já teria pedido a sua ajuda há muito tempo. Hoje vendemos tão bem, as vendas esse mês estão só subindo. Geralmente o mês começa bom e vai caindo. Esse mês está sendo diferente. Cada dia estamos vendendo melhor. Gratidão mais uma vez. Isso aqui foi no primeiro mês de mentoria dela, tá? Primeiro mês. Agora, ó, já 3 meses na mentoria, ó, aqui tivemos um crescimento, fevereiro,
de 33% em relação a fevereiro do ano passado. E apesar do meu mês ter sido curto, vendemos um pouco mais que janeiro. Isso daqui também, ó, produto quando é bom, as pessoas indicam. Eu mandei uma mensagem para a Cris, falei, Cris, ó, a Vanusa veio por sua indicação lá no grupo da Inova, que é uma rede de farmácia que tem no Brasil inteiro, né? Sabe o que isso significa? Eu perguntei para ela, né? Ela falou, ó, que legal, Whindersson, eu fico muito feliz por isso. Isso significa do tamanho da diferença que você fez na minha vida. E eu quis que outras pessoas sentissem isso na vida delas também. Isso aqui que me deixa feliz, tá, pessoal? Muito feliz mesmo. A Cris era uma menina que, quando ela me procurou, a farmácia dela estava em extrema dificuldade, ela chegou a falar comigo assim, ó, com lágrimas nos olhos. O que eu fiz da minha vida? Ela usou essa frase, uma menina de 25 anos, parece, 20 e poucos anos. O que eu fiz da minha vida? E eu fiquei pensando, aquilo bateu dentro da minha alma, sabe? Eu falei assim, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Você não fez nada da sua vida, você é uma menina, você está começando a empreender agora. Gente, a nossa empresa não é a nossa vida é muito maior do que a nossa empresa, né? Nossa empresa existe para nos servir, né? Existe para nos servir. Então, não fez nada. Então, isso aqui, ó, que me motiva, sabe, a continuar. O tamanho da diferença que você fez na minha vida e eu quis que outras pessoas sentissem isso na vida delas também. É por isso que eu continuo. Beleza? Então, aqui alguns depoimentos, só para vocês, né, verem como é que funciona a mentoria. E hoje eu preparei aqui alguns bônus para quem entrar na mentoria ainda hoje, tá? Alguns bônus muito especiais. Vou passar rápido aqui para vocês, ó. Vários bônus para quem entrar hoje. Nem vou ler. Aqui está tudo que eu tenho gravado de treinamento voltado para gestão de pessoas, para liderança, para precificação e vendas, planejamento estratégico, eu vou te dar como bônus. Você entrando na mentoria hoje. É de graça. Você contrata a mentoria, que é isso daqui que eu te expliquei, ó. Funciona assim. E eu te dou como bônus tudo que eu tenho gravado até hoje de treinamento e tudo que a Karine tem gravado. Treinamento sobre atendimento ao cliente para times de vendas, treinamento dela sobre contratações assertivas e, na minha opinião, o melhor treinamento do Brasil sobre vendas, chamado Vendedor Sim Senhor. Eu acho que é impossível alguém produzir um treinamento desse aqui. São 42 aulas sobre vendas, só dentro desse treinamento aqui, o Vendedor Sim Senhor. Bônus, de graça. Além disso,